E para falar mais sobre o combate ao preconceito racial no Brasil, está aqui com a gente o Davidson Incossi, sociólogo, professor de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Boa noite, professor Boa Davidson. noite. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje com a gente no seu jornal. Professor, o Brasil é o país da diversidade, são muitos povos, muitas culturas. Por que é tão difícil ainda combater o preconceito racial aqui? Realmente, o Brasil é o país da diversidade, nós temos uma cultura riquíssima, mas um dos problemas é a dificuldade de reconhecer o preconceito, reconhecer as desigualdades. Porque reconhecer as desigualdades muitas vezes implica em reconhecer privilégios. E esse é o grande problema, desfazer os privilégios que estão colocados, se coloca como um grande problema. Então, uma das questões para nós hoje ainda é, infelizmente, denunciar o racismo, dizer que o preconceito existe e que ele influencia na nossa vida, influencia nas nossas oportunidades no dia a dia. Nós vimos agora nessa reportagem que o número de negros mortos é muito grande no Brasil e essa taxa está crescendo, cresceu bastante Isso. nesse período que nós vimos agora. E aonde que nós estamos errando ainda? É uma pergunta interessante, porque os estudos estatísticos do Ministério da Saúde têm mostrado que as mortes de jovens negros têm aumentado e as mortes de jovens brancos têm diminuído. O que mostra que, apesar de todos os avanços que a sociedade brasileira tem visto nos últimos tempos, a desigualdade ela continua e ela tem sido cada vez mais evidente. No caso da juventude negra, um desafio que está colocado é que os estigmas ainda estão presentes. O jovem negro ele é suspeito até que ele prove o contrário. E isso tem grandes implicações na nossa vida no cotidiano. Isso tem implicações sociais, culturais, mas também institucionais. Se a gente pensar que esse mesmo estigma, o mesmo estigma que me move a querer fechar o vidro do carro quando estou no farol e vem um negro, é o mesmo sentimento que move um policial a achar que todo negro é bandido e ter um tipo de comportamento diferente para esse jovem a partir desse estigma. Então, nós precisamos debater isso mais, mas, sobretudo, cobrar a sociedade, cobrar as instituições, cobrar a polícia, porque um dos grandes problemas hoje é que uma instituição do Estado tem sido um dos agentes da violência. Você como professor, por exemplo, essa campanha, Eu Pareço Suspeito, está sendo levada também para as escolas. Como é que você avalia, como professor, o papel da educação contra o preconceito racial? Perfeito. Nós estamos aí há 10 anos da Lei 10.639, que é uma lei que torna obrigatória nas escolas, nos estabelecimentos de ensino público e privado, o ensino da história e da cultura afro-brasileira. E muita coisa tem avançado, muitas experiências importantes têm sido realizadas. E a escola tem um papel fundamental, tanto na desconstrução de alguns estereótipos, mas também na promoção de relações mais igualitárias, de respeito à diversidade. Então a escola é um espaço elementar, é um espaço fundamental de educação que a gente precisa explorar. Um dos desafios é que muitas leis, muitas conquistas relacionadas ao combate ao racismo têm ganhado, inclusive, o espaço governamental. Então, existem leis, como a Lei 10.639, mas ainda é um desafio colocar a lei na prática. Ainda existe muita resistência de professores, de profissionais da educação e, às vezes, até de familiares de alunos, para que esse debate venha para dentro da escola, né? Mas a escola é um espaço fundamental para essa discussão, sim. E hoje também há estudos que demonstram que a ascensão social no Brasil dos negros também é evidente hoje. Qual que é a sua avaliação sobre essa questão no país? Para onde vai o rumo dessa ascensão? Perfeito. O Brasil cresceu e a sociedade brasileira colhe os frutos disso, os frutos e as contradições. Esse crescimento ele também chegou na população negra, mas os desafios ainda são imensos, porque apesar dessas conquistas, quando a gente analisa os dados, os indicadores sociais por raça, a gente percebe que as desigualdades permanecem intocadas em alguns setores, em algumas áreas. Então, é preciso, para além de pensar o desenvolvimento como um todo, é preciso olhar especificamente para as desigualdades. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso da saúde, a gente vai ver que houveram muitos avanços, por exemplo, em mortalidade infantil. Mas quando eu olho mortalidade infantil de criança negra comparando com branco, eu percebo que melhorou para as crianças brancas e não para as crianças negras. Então, para além de olhar a situação social como um todo, a gente precisa identificar onde a desigualdade se encontra para pensar estratégias para a desconstrução dessa desigualdade. A participação, então, tem que ser conjunta, todos, a sociedade,
Governo, as instituições, todos têm que participar de maneira que esse preconceito seja combatido. Perfeito. É uma luta que tem que se dar em todas as instâncias possíveis, desde as instâncias governamentais até as instâncias mais pequenas, como o debate na família, entre os amigos. Ainda é comum, por exemplo, as pessoas dizerem chuta que é macumba, e todo mundo dá risada. E a gente esquece que o preconceito contra as religiões de matriz africana nasceu na escravidão, no momento em que precisava transformar o escravo, tratar o escravo como coisa, como objeto. E 120 e tantos anos depois da abolição, nós ainda alimentamos piadas que, em últimas instâncias, alimentamos estereótipos que reforçam o quadro de violência. E o preconceito, E né? o preconceito, um problema do ponto de vista institucional, se a gente pensar que quando a polícia vai treinar uma ocupação, ele ainda treina num ambiente que simula uma favela. Então a gente já começa por aí, o quanto que alguns estereótipos eles vão se solidificando e vão resultar nesses números trágicos que a gente tem aí. Tá certo. Professor Davidson, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui. A gente fica à sua disposição também. Obrigado.